O sol da manhã coava pelas janelas imensas do escritório no último andar, banhando a sala numa luz dourada que contrastava com a expressão sombria no rosto de Ricardo Oliveira. Aos 45 anos, o empresário exalava uma aura de sucesso e arrogância. Os seus frios olhos azuis perscrutando Lisboa e o Tejo a seus pés como se fossem o seu reino privado. Com dedos ágeis, Ricardo ajeitou a sua gravata de seda, um tique nervoso que denunciava a sua calma aparente. O seu reflexo no vidro encarava-o de volta. Cabelo grisalho perfeitamente penteado, um fato italiano impecável, a imagem da riqueza e do poder. Mas havia mais nos seus olhos uma mistura de triunfo e malícia que faria qualquer observador atento arrepiar-se. Senhor Oliveira, a voz da sua assistente interrompeu os seus pensamentos. Os convites de casamento chegaram. Ricardo virou-se, um sorriso fino a formar-se nos seus lábios. Excelente, Ana. Traga-os aqui. Momentos depois, ele segurava o que parecia uma obra de arte em papel e ouro. Os convites eram luxuosos, dignos do evento que anunciavam, o casamento do ano entre Ricardo Oliveira e Beatriz Faria, a beleza 20 anos mais nova que em breve se tornaria sua esposa. Os seus olhos percorreram a lista de convidados, parando num nome em particular, Maria da Costa. O seu sorriso alargou-se, uma mistura de satisfação e algo mais sombrio. Ana, chamou ele, a sua voz tingida de uma falsa casualidade. Certifique-se de que este convite é entregue pessoalmente. Quero ter a certeza de que chega às mãos certas. A assistente assentiu, pegando no envelope dourado com o nome de Maria. Se notou algo estranho no pedido do seu chefe, não o demonstrou. Sozinho novamente, Ricardo permitiu-se um momento de antecipação quase infantil. Imaginou a expressão de Maria ao receber o convite. Choque, talvez até um lampejo de dor. Era mais do que ele poderia ter esperado. Os seus olhos desviaram-se para uma gaveta específica na sua secretária. Com um movimento quase inconsciente, abriu-a, revelando uma foto antiga. Nela, uma versão mais jovem de si mesmo sorria ao lado de uma mulher de cabelo castanho e olhos gentis, Maria. O som de vidro a estilhaçar-se ecoou pelo apartamento, seguido de um silêncio ensurdecedor. Ricardo, 5 anos mais novo, encarava Maria com uma mistura de choque e raiva. Aos seus pés, cacos do que fora um vaso caro espalhavam-se pelo chão de mármore. Como pudeste? A voz de Maria tremia. Os seus olhos, habitualmente tão calorosos, agora cheios de mágoa e desilusão. Ricardo abriu a boca para responder, para explicar, para negar. Mas as palavras não saíam. O telemóvel na sua mão, com mensagens incriminatórias ainda no ecrã, parecia pesar uma tonelada. Posso explicar, começou ele, mas Maria levantou a mão, silenciando-o. Não quero ouvir as tuas desculpas, Ricardo. Acabou. Com movimentos rápidos e determinados, ela começou a juntar as suas coisas. Ricardo observava, paralisado, enquanto o amor da sua vida arrumava o seu mundo numa mala. Maria, por favor, vamos conversar. Eu posso explicar. Mas ela já estava à porta, mala na mão. Os seus olhos encontraram os dele uma última vez, uma mistura de dor e resolução. Adeus, Ricardo. A porta fechou-se com um clique suave, um som que ecoou na mente de Ricardo como um tiro. De volta ao presente, Ricardo fechou a gaveta com força, afastando as memórias. Os seus olhos, agora duros como pedra, voltaram-se para a vista da cidade lá fora. O passado era o passado. Agora ele tinha a Beatriz, tinha sucesso, tinha tudo o que sempre quisera. E em breve teria a sua vingança. Com um gesto decisivo, pegou no telefone. Antônio? Sim, os convites chegaram. Tudo está a correr como planeado. Do outro lado, o seu melhor amigo e padrinho de casamento riu-se. Mal posso esperar para ver a cara dela, Ricardo. Vai ser impagável. Concordo, disse Ricardo, um sorriso frio a formar-se. Sim, meu amigo. Vai ser um dia para recordar. Desligando, permitiu-se mais um momento de contemplação.
Lá fora, a cidade continuava a sua rotina frenética, alheia ao drama que se desenrolava no escritório da Penthouse. Ricardo Oliveira tinha um plano, e nada nem ninguém o impediria de o concretizar. O convite dourado para Maria brilhava sob a luz do sol, uma bomba-relógio disfarçada de cortesia. O palco estava montado, os atores em posição. Faltava apenas o grande final, e Ricardo mal podia esperar para o ver acontecer. O cheiro a antisséptico pairava no corredor do Hospital de Santa Maria, familiar e reconfortante para Maria da Costa. Os seus passos ecoavam suavemente enquanto fazia a sua ronda noturna, verificando os pacientes com um sorriso gentil e palavras tranquilizadoras. Aos 40 anos, Maria carregava uma aura de calma e compaixão que a tornava uma das enfermeiras mais queridas da ala. No final do seu turno, exausta, mas satisfeita, Maria dirigiu-se ao vestiário. Enquanto trocava o uniforme por roupa de rua, os seus pensamentos vaguearam para Tiago, o seu filho de 5 anos, que a esperava em casa com a ama. Um sorriso involuntário curvou os seus lábios ao imaginar o seu rostinho angelical. Maria, a sua colega Sofia, sobressaltou-a de volta à realidade. Há uma encomenda para ti na recepção. Parece chique. Intrigada, Maria acabou de se vestir e dirigiu-se à recepção. O envelope dourado no balcão parecia deslocado no ambiente clínico. O seu coração martelava ao ver a caligrafia elegante no endereço. Ricardo. Com as mãos a tremer, Maria pegou no envelope. Era pesado, o papel caro ao toque. Hesitou por um momento antes de o abrir, temendo o que poderia encontrar lá dentro. O convite de casamento era uma obra-prima de design e extravagância. As palavras dançavam diante dos seus olhos. Ricardo Oliveira e Beatriz Faria solicitam o prazer da vossa companhia para celebrar a sua união. Maria sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob os seus pés. As memórias inundaram a sua mente. Momentos felizes com Ricardo, seguidos pela dor lancinante da traição. 5 anos tinham passado, mas a ferida, aparentemente cicatrizada, parecia em carne viva novamente. — Estás bem, Maria? — perguntou Sofia, notando a sua palidez súbita. Maria forçou um sorriso. Sim, apenas uma notícia inesperada. O caminho para casa naquela noite pareceu mais longo do que o habitual. O convite pesava na sua mala como se fosse feito de chumbo. Maria debatia-se com uma tempestade de emoções, raiva, mágoa, confusão e, surpreendentemente, uma pontada de curiosidade. Por que é que o Ricardo a convidaria após 5 anos de silêncio? Qual era o seu jogo? Ao entrar no seu modesto apartamento em Alfama, Maria foi recebida por uma explosão de energia na forma de Tiago. O rapaz correu para os seus braços, a sua gargalhada contagiante, dissipando momentaneamente as nuvens escuras nos seus pensamentos. — Mamã, olha o que eu desenhei hoje! Maria ajoelhou-se, abraçando o filho e examinando o desenho colorido que ele orgulhosamente segurava. O seu coração contraiu-se ao notar, não pela primeira vez, o quanto Tiago era a imagem cuspida de Ricardo. Aqueles mesmos olhos azuis penetrantes, o mesmo sorriso encantador. Depois de deitar Tiago, Maria permitiu-se sentar-se na sala de estar, o convite aberto no colo. Os seus dedos traçaram as letras douradas, a sua mente um turbilhão de pensamentos contraditórios. Ir ao casamento seria uma loucura. Ricardo provavelmente a convidara por puro despeito, para esfregar a sua nova felicidade na cara dela. Ou pior, para a humilhar de alguma forma. O Ricardo que ela conhecera nos seus últimos momentos era capaz disso e muito mais. Mas então, por que sentia esta vontade quase irresistível de ir? O seu olhar desviou-se para uma foto de Tiago na prateleira. O menino sorria, inocente e inconsciente da tempestade que a sua própria existência representava. Ricardo não sabia dele. Nas semanas após a sua partida, Maria descobrira que estava grávida. A traição ainda fresca, decidiu não contar a Ricardo, convencida de que ele não merecia fazer parte da vida do seu filho. Agora, 5 anos depois, perguntava-se se tinha tomado a decisão certa.
Com um suspiro pesado, Maria pegou no seu telemóvel. Os seus dedos pairaram sobre o número de Ricardo, guardado há tanto tempo, mas nunca usado. Deveria ela ligar, revelar a verdade, exigir explicações sobre o convite? Não. Uma ideia começou a formar-se na sua mente. Era arriscada, potencialmente cruel, mas justificada. Maria não tinha a certeza, só sabia que precisava de enfrentar o seu passado, por si mesma e por Tiago. Resoluta, digitou uma mensagem curta. Obrigada pelo convite. Estarei presente. Enviou-a antes que pudesse mudar de ideias, o coração a bater forte no peito. Nos dias que se seguiram, Maria oscilou entre a determinação e a dúvida. Preparou-se meticulosamente, escolhendo um vestido elegante mas discreto, ensaiando mentalmente o que poderia dizer. Mais importante, preparou Tiago, explicando que iriam a uma festa especial, onde ele poderia conhecer um velho amigo da mamã. Na véspera do casamento, Maria estava em frente ao espelho, examinando o seu reflexo com um olhar crítico. O tempo fora generoso com ela, mas as linhas finas à volta dos seus olhos contavam histórias de risos e lágrimas, de noites sem dormir e dias de pura alegria com Tiago. Mamã, a voz sonolenta de Tiago chamou. A que festa vamos outra vez? Maria virou-se, o coração a transbordar de amor ao ver o seu filho a esfregar os olhos cansados. Ajoelhou-se, ajeitando o seu pequeno laço. É uma festa muito importante, querido. Lembras-te do que falamos? Vais conhecer pessoas novas. Tiago assentiu, os seus olhos, tão parecidos com os de Ricardo, a brilhar de excitação. E tenho de ser um cavalheiro, certo? Maria riu-se suavemente, beijando a testa do filho. Exatamente. És o meu pequeno príncipe. Naquela noite, deitada na cama, Maria olhava para o teto, incapaz de dormir. Amanhã, ela enfrentaria Ricardo novamente. Amanhã, o mundo que ela construíra cuidadosamente nos últimos 5 anos poderia desmoronar. Mas ao ouvir a respiração suave de Tiago no quarto ao lado, Maria sentiu uma onda de coragem a invadi-la. Não importava o que Ricardo tinha planeado. Ela estava preparada. Tinha o seu próprio as na manga, a sua própria surpresa. Com esse pensamento, Maria finalmente adormeceu, sonhando com olhos azuis, os do seu filho, não os do homem que um dia amara e temera em igual medida. O palco estava montado, o confronto inevitável, e Maria da Costa estava pronta para enfrentar a tempestade que se avizinhava, com Tiago firmemente ao seu lado. O sol mal nascera quando Ricardo Oliveira já estava de pé, o seu olhar atento a examinar cada detalhe do grandioso salão de festas do Palácio Estoril. Flores exóticas adornavam cada superfície, as suas fragrâncias misturando-se no ar. Cristais brilhavam sob a luz suave, prometendo um espetáculo deslumbrante assim que a noite caísse. «Mexam isso mais para a esquerda», ordenou Ricardo aos decoradores, que apressadamente ajustaram um enorme arranjo floral. A sua voz, embora calma, carregava uma tensão subjacente que fazia a equipa mover-se com cuidado extra. Um homem alto e bem vestido entrou no salão, o seu passo confiante a ecoar no vasto espaço. Antônio, o melhor amigo e padrinho de Ricardo, sorriu ao ver o noivo a microgerir cada detalhe. «Ricardo, meu amigo», chamou Antônio, dando uma palmada nas costas do noivo. «Não confias nos profissionais que contrataste?» Ricardo virou-se, um sorriso tenso nos lábios. Antônio, finalmente. «Preciso da tua opinião sobre o menu do jantar». Antônio riu-se, abanando a cabeça. «O menu? Já o aprovamos 3 vezes. Vamos, Ricardo, precisas de relaxar. É o teu grande dia, afinal». Os 2 homens moveram-se para um canto mais privado do salão. Ricardo lançou um olhar ao redor, certificando-se de que ninguém estava perto o suficiente para ouvir. Falando nisso, Ricardo baixou a voz. «Está tudo pronto para a nossa surpresa especial?» O sorriso de Antônio assumiu um tom malicioso. «Ah, sim, o pequeno espetáculo que planeamos para a tua ex. Está tudo a postos. Vai ser um grande espetáculo». Ricardo assentiu, uma mistura de antecipação e algo mais sombrio a brilhar nos seus olhos. «Excelente. A Maria não vai saber o que lhe atingiu.
Depois de hoje, ela nunca mais se atreverá a pensar que pode estar melhor do que eu. Antônio estudou o amigo por um momento, uma sombra de preocupação a cruzar o seu rosto. Ricardo, tens a certeza disto? Já passaram 5 anos. Talvez seja a altura de deixar o passado para trás. Deixar para trás? Sibilou Ricardo, a sua compostura a vacilar por um instante. Ela humilhou-me, Antônio. Ela saiu como se eu não significasse nada. É a altura de ela provar do seu próprio veneno. Antônio levantou as mãos num gesto apaziguador. Está bem, está bem. Só a verificar. Sabes que estou contigo, aconteça o que acontecer. Ricardo respirou fundo, recuperando a compostura. Eu sei. E agradeço. Agora, vamos rever os detalhes mais uma vez. Enquanto os 2 homens sussurravam conspiratoriamente do outro lado da cidade, Maria da Costa travava a sua própria batalha. O quarto de Maria parecia ter sido atingido por uma tempestade de tecidos e acessórios. Vestidos estavam espalhados pela cama, sapatos formavam um labirinto no chão. No meio de tudo, Maria estava em frente ao espelho, o seu reflexo uma mistura de determinação e dúvida. O azul marinho, veio a voz decidida de Sofia, que estava sentada na beira da cama. Colega e amiga íntima, ela insistira em ajudar Maria a preparar-se para o grande dia. Maria pegou no vestido sugerido, um design elegante que abraçava subtilmente as suas curvas. Não é demasiado vistoso? Sofia revirou os olhos, um sorriso brincalhão nos lábios. Maria, minha querida, vais ao casamento do teu ex-marido milionário. Vistoso é o mínimo que pode ser. Com um suspiro, Maria vestiu o vestido. O tecido macio acariciou a sua pele, e quando se olhou ao espelho novamente, não pôde deixar de notar como o azul profundo realçava os seus olhos. Perfeito, declarou Sofia. O Ricardo não vai saber o que o atingiu. À menção do nome de Ricardo, Maria sentiu o estômago apertar. Sofia, e se isto for um erro terrível? E se... E se nada, interrompeu Sofia, levantando-se para ajeitar o vestido de Maria. Tens todo o direito de estar lá. Além disso, acrescentou ela com um sorriso cúmplice, tens o teu próprio as na manga, não tens? Como se convocada pelas palavras de Sofia, o som de risos infantis ecoou pelo apartamento. Tiago irrompeu pelo quarto, o seu pequeno fato ligeiramente desalinhado, o laço pendurado frouxamente ao pescoço. Mamã, olha, vesti-me sozinho. Maria agachou-se, nivelando-se com o filho, um sorriso genuíno a iluminar o seu rosto pela primeira vez naquele dia. Quase perfeito, meu amor. Deixa-me ajudar-te com esse laço. Enquanto Maria ajustava a roupa do filho, mais uma vez não pôde deixar de notar a semelhança impressionante com Ricardo. Os mesmos olhos azuis penetrantes, o mesmo sorriso encantador. Era como olhar para uma foto de Ricardo em criança. Estás linda, mamã, disse Tiago, os seus olhos a brilhar de admiração. Maria sentiu o coração apertar por um momento. Todas as dúvidas e medos sobre o que estava prestes a fazer inundaram a sua mente. Estaria ela realmente pronta para lançar esta bomba na vida de Ricardo? Para mudar a vida de Tiago para sempre? Mas depois lembrou-se da dor, da traição, dos anos de luta a criar Tiago sozinha. A sua determinação endureceu. Obrigada, meu príncipe, respondeu ela, beijando a testa do filho. Agora, que tal acabarmos de nos preparar? Temos uma festa importante para ir. Sofia observou a cena com uma mistura de admiração e preocupação. Maria, chamou ela suavemente, assim que Tiago saiu do quarto. Tens a certeza disto? Trazer o Tiago é um passo grande. Maria endireitou-se, encontrando o olhar da amiga com determinação. É o passo certo, Sofia. O Ricardo precisa de saber. O Tiago merece conhecer o pai, mesmo que as coisas não corram como planeado. Sofia assentiu, puxando a amiga para um abraço. Terei o meu telemóvel ligado. Liga se precisares de alguma coisa. As horas seguintes voaram num turbilhão de preparativos finais. Maria penteou o cabelo num coque elegante, aplicou uma maquilhagem sutil, mas impactante. Cada detalhe era uma armadura,
preparando-a para a batalha que se avizinhava. Quando finalmente estavam prontos, Maria e Tiago pararam em frente ao espelho da sala. Mãe e filho, uma imagem de elegância e inocência. Maria sentiu uma onda de amor e proteção ao olhar para Tiago, tão inconsciente do drama que estava prestes a desenrolar-se. "Pronto para a nossa grande aventura?" perguntou ela, oferecendo a mão ao filho. Tiago sorriu, aquele sorriso tão reminiscente de Ricardo que quase doía. "Pronto, mamã." Com um último olhar para o seu reflexo, Maria pegou na sua mala e nas chaves do carro. O convite dourado, ligeiramente amarrotado de tanto ser manuseado, estava guardado em segurança dentro da sua mala. Estava na hora. Ao saírem do apartamento, Maria não conseguiu livrar-se da sensação de que estava prestes a cruzar um ponto sem retorno. Para o bem ou para o mal, depois daquela noite, nada voltaria a ser o mesmo. No horizonte, o sol começava a pôr-se, pintando o céu em tons de ouro e rosa, um prelúdio apropriado para uma noite que prometia ser inesquecível para todos os envolvidos. O escritório de Ricardo Oliveira, normalmente um santuário de calma e controlo, estava num estado de caos contido. Papéis espalhados pela secretária de Mogno, ecrãs de computador a piscar com gráficos em queda e o toque incessante do telefone criavam uma sensação palpável de urgência. "Senhor Oliveira", a voz tensa do seu assistente financeiro, Carlos, soou pelo altifalante. "Os números do último trimestre são preocupantes. As ações da empresa caíram 15% só esta semana." Ricardo, com os olhos fixos na vista panorâmica da cidade através da janela da penthouse, apertou a ponte do nariz, sentindo uma enxaqueca a chegar. "Carlos, amanhã é o dia do meu casamento. Isto não pode esperar até segunda-feira." "Senhor, com todo o respeito, não pode esperar. Há rumores de mercado sobre..." "Chega!" retorquiu Ricardo, a sua voz afiada. "Trata disso. Faz o que for preciso para estabilizar a situação. Usa as nossas reservas, se for preciso. Apenas resolve isso, silenciosamente." Desligando antes de esperar por uma resposta, Ricardo serviu-se de um generoso copo de uísque, as suas mãos a tremer ligeiramente. O líquido âmbar queimou-lhe a garganta, uma sensação bem-vinda que ajudou a firmar os seus nervos. Uma batida suave na porta tirou-o dos seus pensamentos sombrios. Antônio entrou, o seu sorriso habitual substituído por uma expressão preocupada. "Problemas?" perguntou ele, acenando para a confusão na secretária. Ricardo forçou um sorriso. "Nada que não possa esperar. Amanhã é o grande dia, afinal." Antônio assentiu, mas os seus olhos permaneceram sérios. "Ricardo, talvez devêssemos reconsiderar." "Nem penses nisso", interrompeu Ricardo. "Está tudo pronto. A Maria vai ter exatamente o que merece." Um silêncio tenso instalou-se entre os dois amigos. Antônio parecia querer dizer mais, mas conteve-se. Em vez disso, tirou o seu telemóvel. "Preciso de fazer umas chamadas." "Detalhes de última hora para amanhã", disse ele, saindo rapidamente do escritório. No corredor, longe dos ouvidos de Ricardo, Antônio marcou um número não guardado nos seus contactos. "Olá? Sim, sou eu." "Ouve, precisamos de acelerar as coisas." "Sim, eu sei que é arriscado, mas não temos escolha. Amanhã à noite, sem falta." Desligando, Antônio respirou fundo, uma mistura de culpa e resolução nos seus olhos. O que quer que ele estivesse a planear era claramente muito mais sério do que apenas uma surpresa para Maria. Do outro lado da cidade, no seu modesto apartamento, Maria da Costa estava sentada na cama de Tiago, a observar o seu filho a dormir pacificamente. Os seus dedos brincavam distraidamente com o convite de casamento, agora amarrotado. "Como é que vou fazer isto?" sussurrou para si mesma, a realidade do seu plano finalmente a pesar sobre ela. Levantando-se silenciosamente, Maria foi para a sala de estar, onde montara um pequeno cenário para praticar. Uma cadeira representava Ricardo e ela posicionou-se à sua frente, Tiago imaginado ao seu lado. "Ricardo", começou ela, a sua voz a tremer ligeiramente. "Há algo que precisas de saber." Maria abanou a cabeça, insatisfeita. Demasiado hesitante. Tentou novamente.
Ricardo, este é o Tiago, o teu filho, demasiado direto. Maria gemeu de frustração. Como se apresenta uma criança de 5 anos a um pai que nunca soube que ela existia, e no dia do seu casamento, ainda por cima? Durante horas, ela ensaiou diferentes abordagens, cada uma parecendo inadequada ou insuficiente. À medida que a noite avançava, a determinação de Maria flutuava entre a certeza feroz e a dúvida paralisante. Finalmente, exausta, deixou-se cair no sofá. Os seus olhos pousaram numa foto de Tiago na mesa de apoio. O sorriso radiante do rapaz, tão parecido com o de Ricardo, lembrou-a porque estava a fazer aquilo. Por ti, meu amor, sussurrou Maria, tocando suavemente na foto. Para que possas conhecer o teu pai, para que tenhas a oportunidade que mereces. Com renovada determinação, Maria finalmente se permitiu descansar, sabendo que o dia seguinte seria um dos mais desafiadores da sua vida. No luxuoso apartamento que partilhava com Ricardo, Beatriz Faria estava inquieta. A noiva de 25 anos passeava de um lado para o outro no quarto principal, vislumbrando o seu hobby de seda branca no espelho. O seu vestido de noiva, uma criação deslumbrante de um designer famoso, estava pendurado por perto, uma visão que deveria enchê-la de alegria e antecipação. Em vez disso, Beatriz sentia um nó no estômago que não conseguia desatar. São apenas nervos pré-casamento, murmurou para si mesma, tentando soar convincente. Mas as dúvidas persistiam, ecoando na sua mente como um mantra indesejado. Ricardo era mais velho, bem-sucedido, tudo o que ela sempre sonhara num marido. Então, por que sentia este desconforto, esta vontade de questionar tudo na véspera do seu casamento? Os seus olhos pousaram no seu telemóvel. Por um momento, considerou ligar à sua melhor amiga para desabafar. Mas o que diria? Que estava a ter dúvidas sobre casar com um dos homens mais cobiçados da cidade. Beatriz abanou a cabeça, afastando os pensamentos negativos. É apenas estresse, disse ela em voz alta, como se a afirmação pudesse torná-la verdadeira. Pegando num copo de champanhe que deixara na mesa de cabeceira, Beatriz deu um longo gole, deixando o líquido borbulhante acalmar os seus nervos. Amanhã ela seria a senhora Oliveira. Teria tudo o que sempre quis: estatuto, segurança, um marido poderoso. O conto de fadas com que sempre sonhara estava a apenas algumas horas de distância. Então, por que sentia como se estivesse à beira de um penhasco, prestes a cair? Com um suspiro frustrado, Beatriz saiu para a varanda do apartamento. A cidade brilhava lá embaixo, as suas luzes prometendo um mundo de possibilidades. Amanhã, tudo aquilo seria dela. É a coisa certa a fazer, sussurrou ela para a noite, como se fizesse uma promessa a si mesma. É o que eu quero. Voltando para o quarto, Beatriz olhou mais uma vez para o vestido de noiva. Era perfeito, como tudo neste casamento. Talvez demasiado perfeito. Abanando a cabeça para dissipar o pensamento, Beatriz deitou-se, forçando os olhos a fechar. Amanhã seria o dia mais importante da sua vida. Não havia espaço para dúvidas. Mas mesmo quando o sono finalmente a reclamou, uma pequena voz no fundo da sua mente persistia, questionando se ela estava verdadeiramente pronta para o que o amanhã traria. A noite avançou, cobrindo a cidade de escuridão. Em 3 lugares diferentes, 4 pessoas lutavam com os seus próprios demônios, cada uma preparando-se à sua maneira para um dia que mudaria as suas vidas para sempre. O palco estava montado, os atores em posição. Restava apenas que a cortina se erguesse e que o drama se desenrolasse. O sol da tarde banhava o mosteiro dos Jerônimos num brilho dourado, como se os próprios céus estivessem a abençoar a união que estava prestes a acontecer. Carros de luxo paravam em frente às imensas portas de carvalho, derramando um fluxo constante de convidados elegantes. O burburinho de vozes excitadas misturava-se com as suaves melodias de um quarteto de cordas que tocava no átrio. Fotógrafos posicionavam-se estrategicamente, capturando cada momento, cada sorriso, cada abraço. O ar estava denso de antecipação e um toque de mexerico.
Afinal, o casamento de Ricardo Oliveira, um dos solteiros mais cobiçados da cidade, era o evento do ano. Dentro do mosteiro, o esplendor era de cortar a respiração. Arranjos florais exuberantes adornavam cada banco, as suas fragrâncias misturando-se com o suave aroma do incenso. Cristais pendiam do teto alto, refletindo a luz em milhares de pontos cintilantes. Era um cenário digno de um conto de fadas. No altar, Ricardo Oliveira mexeu-se discretamente, ajeitando a gravata pelo que parecia a 100ª vez. O seu smoking imaculado não mostrava sinal do turbilhão de emoções que se agitava dentro dele. Os seus olhos moviam-se ansiosamente pela multidão de convidados, procurando um rosto em particular. "Relaxa", sussurrou Antônio ao seu lado, oferecendo um sorriso tranquilizador. "Ela virá." Ricardo assentiu rigidamente, a sua expressão uma máscara de calma que mal escondia a sua crescente ansiedade. Não era por Beatriz, a sua noiva, que ele esperava tão ansiosamente, mas sim por Maria, a sua ex-mulher. O plano de a humilhar publicamente era a única coisa que o mantinha focado, impedindo-o de sucumbir ao pânico que ameaçava dominá-lo. Os minutos arrastavam-se. A música suave continuava, enchendo o ar com melodias românticas que pareciam zombar da tensão palpável de Ricardo. Então, um murmúrio percorreu a assembleia. Cabeças viraram-se, olhares curiosos convergiram para a entrada do mosteiro. Ricardo sentiu o coração acelerar, a antecipação e algo mais, algo que ele se recusava a nomear, a fazer o seu sangue bombear mais rápido. Maria da Costa entrou e, por um momento, tudo pareceu congelar. Ela estava deslumbrante num vestido azul marinho que abraçava suavemente as suas curvas, o seu cabelo castanho preso num coque elegante. Mas não foi a sua beleza que causou o súbito silêncio dentro do mosteiro. Ao seu lado, de mão dada com ela, estava um rapaz. Um rapaz que fez o coração de Ricardo parar por um instante. O tempo pareceu arrastar-se enquanto Maria caminhava pelo corredor central, o som dos seus saltos a ecoar no silêncio chocado. O rapaz, ao seu lado, olhava ao redor com admiração de olhos arregalados, um sorriso tímido a cintilar nos seus lábios. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob os seus pés. Aquele rosto, aqueles olhos. Era como olhar para um espelho do passado. Cada passo que Maria dava na sua direção parecia interminável, cada segundo uma revelação avassaladora. Os convidados começaram a sussurrar furiosamente, um zumbido de especulação a encher o ar. Quem é o rapaz? Ele é exatamente igual a... Será que... Antônio, ao lado de Ricardo, soltou uma exclamação abafada de surpresa. "Ricardo", sussurrou ele, a sua voz tensa. "Aquele rapaz..." Mas Ricardo mal conseguia ouvi-lo. O seu olhar estava fixo na criança, incapaz de desviar o olhar. O rapaz, não mais velho que 5 ou 6 anos, era a sua imagem cuspida. Os mesmos olhos azuis penetrantes, o mesmo queixo determinado, até mesmo uma forma de andar que parecia assustadoramente familiar, fazendo o estômago de Ricardo dar um nó. Maria finalmente chegou à frente do mosteiro. Os seus olhos encontraram os de Ricardo, uma mistura de desafio e algo mais profundo, mais complexo. Por um momento, foi como se os últimos 5 anos tivessem desaparecido e eles fossem apenas Ricardo e Maria novamente, perdidos no olhar um do outro. "Olá, Ricardo", disse Maria suavemente, a sua voz carregando uma calma que desafiava o caos ao redor. "Há alguém que precisas de conhecer." O rapaz olhou para cima, primeiro para Maria, depois para Ricardo. O seu sorriso, o mesmo sorriso que Ricardo conhecia tão bem do seu próprio espelho, alargou-se. "Olá", disse ele timidamente. "Sou o Tiago." Tiago. O nome atingiu Ricardo como um soco no estômago. De repente, tudo fazia sentido. O momento, a semelhança impressionante, o olhar de Maria. "Ele é..." começou Ricardo, a sua voz a falhar. "Teu filho", completou Maria, a sua voz firme mas gentil. "Nosso filho." O mundo ao redor de Ricardo pareceu desvanecer-se. O murmúrio dos convidados, a música suave,
Até mesmo a presença de Antônio desapareceram numa névoa sem sentido. Tudo o que ele conseguia ver era o rosto de Tiago, uma versão em miniatura de si mesmo, a encará-lo com uma mistura de curiosidade e esperança. 5 anos. 5 anos sem saber. 5 anos perdidos. A raiva que Ricardo nutrira contra Maria por tanto tempo de repente pareceu infantil e vazia diante desta revelação. Por quê? Começou ele, mas as palavras morreram na sua garganta. Maria aproximou-se, a sua expressão a suavizar. Aqui não, disse ela baixinho. Agora não. Mas achei que ambos mereciam finalmente conhecer-se. Tiago, alheio ao drama que se desenrolava, sorriu novamente para Ricardo. A mamã diz que és muito importante. É verdade que tens um helicóptero? A pergunta inocente, tão deslocada no meio da tensão, quase fez Ricardo explodir numa gargalhada histérica. Ele agachou-se, nivelando-se com a criança. A sua criança. Sim, tenho, disse ele, a sua voz rouca de emoção. Talvez um dia te possa mostrar. O rosto de Tiago iluminou-se com esta promessa, e Ricardo sentiu algo dentro de si derreter. Todos os planos de vingança, toda a amargura que ele alimentara, nada disso importava agora. Naquele momento, um grito agudo cortou o ar, quebrando a bolha que parecia ter se formado ao redor deles. O que se está a passar aqui? Beatriz, a noiva esquecida, estava à entrada do mosteiro, o seu vestido branco a esvoaçar ao seu redor como uma nuvem de indignação. O seu olhar dardejou de Ricardo para Maria, para Tiago, horror e confusão gravados no seu rosto. O caos irrompeu no mosteiro. Os convidados levantaram-se, as vozes elevaram-se num turbilhão de perguntas e exclamações. Antônio tentou acalmar toda a gente, mas a sua voz foi abafada pela comoção. No meio de tudo, Ricardo permaneceu agachado, os seus olhos fixos em Tiago. O rapaz, assustado com o clamor súbito, agarrou-se à perna de Maria. Desculpa, sussurrou Ricardo, não sendo claro se estava a falar com Tiago, Maria ou ambos. Maria colocou uma mão protetora no ombro de Tiago. Talvez devêssemos ir, disse ela gentilmente. Mas antes que pudessem mover-se, Beatriz avançou pelo corredor, a fúria a arder nos seus olhos. Alguém me pode explicar o que se está a passar aqui? Exigiu ela, a sua voz a tremer de emoção. Ricardo? Ricardo levantou-se lentamente, sentindo o peso do olhar de todos sobre ele. O dia que deveria ser de triunfo e vingança transformara-se em algo completamente diferente. Ao olhar de Beatriz para Maria e para o filho que acabara de descobrir, Ricardo percebeu que nada na sua vida voltaria a ser o mesmo. O casamento de sonho transformara-se num pesadelo público e Ricardo Oliveira estava no centro de uma tempestade que ele mesmo criara. O silêncio que se seguiu ao desabafo de Beatriz foi ensurdecedor. O mosteiro, que momentos antes estava cheio de sussurros excitados e música suave, agora parecia congelado no tempo. Todos os olhares estavam postos no centro do drama. Ricardo, ainda em choque. Maria, com uma mão no ombro de Tiago. E Beatriz, cujo rosto alternava entre fúria e incredulidade. Ricardo foi o primeiro a mover-se, dando um passo hesitante em direção a Tiago. Os seus olhos não conseguiam deixar o rosto do rapaz, cada detalhe confirmando a verdade que Maria acabara de revelar. Ele é meu filho? Perguntou Ricardo, a sua voz pouco mais do que um sussurro rouco. Maria assentiu, o seu olhar fixo no de Ricardo, com uma mistura de desafio e apreensão. Sim, o Tiago tem 5 anos. Descobri que estava grávida algumas semanas depois de ter saído. Um murmúrio chocado varreu os convidados. Beatriz, que chegara ao altar, agarrou o braço de Ricardo com força. — O que é isto? Sibilou ela, a raiva a brilhar nos seus olhos. — Ricardo, quem é esta criança? Ricardo abriu a boca para responder, mas as palavras falharam-lhe. Como poderia ele explicar o que ele próprio mal compreendia? Como poderia justificar a existência de um filho que ele nunca conhecera? Antônio foi quem quebrou o impasse, avançando com uma expressão preocupada. Minhas senhoras e meus senhores, parece que temos uma situação delicada aqui. Talvez fosse melhor se...
Não, interrompeu Beatriz, a sua voz estridente a ecoar pelo mosteiro. Não vamos fingir que isto não está a acontecer. Ricardo, exijo uma explicação. Agora! Ricardo finalmente desviou o seu olhar de Tiago, encontrando os olhos furiosos da sua noiva. Beatriz, eu não fazia ideia. Juro que não sabia. Maria deu um passo em frente, a sua postura direita e inabalável, apesar da tensão no ar. Isto não é culpa do Ricardo. Eu nunca lhe contei sobre o Tiago. Isto é um choque tão grande para ele como é para ti, Beatriz. Beatriz riu-se, um som amargo e incrédulo. Ah, então devo agradecer-te por teres escolhido o dia do meu casamento para lançar esta bomba? Que consideração da tua parte, Maria. O pequeno Tiago, sentindo a hostilidade no ar, agarrou-se mais à perna de Maria. Mamã, sussurrou ele, a sua pequena voz cheia de medo. O som da voz de Tiago pareceu trazer Ricardo de volta à realidade. Ele ajoelhou-se novamente, ignorando os protestos de Beatriz. Está tudo bem, Tiago, disse ele gentilmente, surpreendendo-se com a ternura na sua voz. Ninguém te vai magoar. Maria observou a interação com emoções conflituantes. Uma parte dela queria proteger Tiago deste caos, levá-lo para longe. Outra parte reconhecia o direito de Ricardo de conhecer o seu filho. Por que agora, Maria? Perguntou Ricardo, levantando-se para encarar a sua ex-mulher. Por que esperaste 5 anos para me contar? Maria respirou fundo, anos de emoções reprimidas a ameaçar transbordar. No início foi a dor da traição. Depois foi o medo. Medo que me tirasses o Tiago, que usasses o teu dinheiro e influência para obter a custódia. E depois? Depois tornou-se mais fácil manter as coisas como estavam. Ricardo sentiu-se como se tivesse levado um soco no estômago. A menção da sua traição passada, a razão pela qual Maria o deixara, trouxe de volta uma maré de culpa que ele tentara enterrar durante anos. Beatriz, que assistia à cena com horror crescente, finalmente explodiu. Isto é ridículo! Estamos no meio de uma cerimônia de casamento. O meu casamento. Ricardo, vais ficar aí parado enquanto esta mulher estraga tudo? Os seus gritos estridentes ecoaram pelo mosteiro, fazendo Tiago encolher-se ainda mais atrás de Maria. Os convidados, que assistiam em silêncio atordoado, começaram a murmurar mais alto, alguns até se levantando dos seus lugares. Ricardo viu-se dividido, literalmente, entre o seu passado e o seu futuro. De um lado, Maria e Tiago, uma família que ele nunca soube que tinha. Do outro, Beatriz e a promessa de uma nova vida que ele estava prestes a começar. Começou Ricardo, a sua voz a vacilar. Eu não sei o que dizer, Beatriz. Juro que não sabia do Tiago. Maria, eu não entendo por que escolheste este momento para me contar. Maria encolheu os ombros, um gesto que pareceu deslocado, dada a gravidade da situação. Sinceramente, quando recebi o convite, algo estalou dentro de mim. Pensei em todas as vezes que olhei para o Tiago e te vi. Em todas as perguntas dele sobre o pai que ele nunca conheceu. Percebi que não podia mais guardar este segredo. Antônio, vendo a situação prestes a sair completamente do controle, fez outra tentativa de intervir. Olhem, é claro que temos muito a discutir aqui, mas este não é o lugar, nem a hora. Talvez devêssemos... Não, cortou Beatriz novamente. Não vou adiar o meu casamento por causa desta armação. Ricardo, tens de escolher. Agora, é ela ou eu? O ultimato pairou no ar, pesado e inevitável. Todos os olhares se voltaram para Ricardo, à espera da sua resposta. Ricardo olhou para Beatriz, radiante no seu vestido de noiva, o futuro que ele planeara tão cuidadosamente. Depois, o seu olhar desviou-se para Maria e Tiago, o passado que ele pensava ter deixado para trás, mas que agora oferecia uma segunda oportunidade que ele nunca pensou que teria. Começou Ricardo, a sua voz a tremer. Eu não posso fazer essa escolha agora, Beatriz. Desculpa, mas este é o meu filho. Eu preciso de tempo. O rosto de Beatriz contorceu-se de fúria e dor.
Com um grito de raiva, ela arrancou o véu da cabeça e atirou-o aos pés de Ricardo. És um cobarde, Ricardo Oliveira, um cobarde e um mentiroso. Com essas palavras, ela virou-se e correu de volta pelo corredor do mosteiro, deixando um rasto de choque e confusão para trás. O caos irrompeu novamente. Os convidados levantaram-se, as vozes elevaram-se num clamor de perguntas e exclamações. Antônio tentou acalmar a multidão, mas a sua voz foi engolida pela confusão. No meio de tudo, Ricardo, Maria e Tiago permaneceram numa bolsa de calma estranha. Ricardo ajoelhou-se mais uma vez, os seus olhos encontrando os de Tiago. Lamento muito por tudo isto, disse ele suavemente. Não merecia ser atirado para esta confusão. Tiago, exibindo uma sabedoria para além da sua idade, apenas sorriu timidamente. Não faz mal. A mamã diz que às vezes as coisas ficam confusas antes de melhorarem. Maria colocou uma mão no ombro de Ricardo, um gesto de conforto que surpreendeu ambos. Devíamos ir. Já causamos agitação suficiente por um dia. Ricardo assentiu, levantando-se lentamente. Sim, deviam. Mas podemos falar mais tarde? Há tanta coisa que preciso de saber, tanta coisa que preciso de entender. Maria concordou com um aceno de cabeça. Claro, tens o direito de conhecer o teu filho, Ricardo, e o Tiago merece conhecer o seu pai. Enquanto Maria e Tiago saíam, Ricardo observou-os ir, um turbilhão de emoções a agitar-se dentro dele. O casamento estava arruinado, a sua noiva fugira com raiva, e a sua vida virara de cabeça para baixo em questão de minutos. Mas ao ver Tiago olhar para trás para ele uma última vez, um pequeno sorriso nos lábios, Ricardo sentiu algo que não esperava: esperança. O futuro que ele planeara tão meticulosamente jazia em ruínas, mas no seu lugar surgira uma nova possibilidade. Uma possibilidade que, apesar de todo o caos e confusão, fez Ricardo sorrir pela primeira vez naquele dia. O silêncio que se seguiu à revelação de Maria foi tão profundo que se poderia ter ouvido o bater de asas de uma mosca. Por um momento, pareceu que o tempo tinha congelado dentro do mosteiro. Todos os olhares estavam fixos no pequeno grupo no altar. Ricardo, pálido de choque. Maria, a sua expressão uma mistura de resolução e trepidação. E o pequeno Tiago, felizmente inconsciente do drama que se desenrolava ao seu redor. Ricardo foi o primeiro a falar, a sua voz pouco mais do que um sussurro rouco. Meu filho? Maria? Como é isto possível? Maria respirou fundo, o seu olhar nunca deixando o de Ricardo. Lembras-te daquela última noite, antes de eu sair? Bem, aparentemente, deixamos mais do que apenas memórias amargas. Um murmúrio chocado percorreu a congregação. Os convidados trocaram olhares incrédulos, alguns sussurrando ferozmente entre si. A notícia espalhou-se como um incêndio, cada repetição adicionando uma nova camada de especulação e escândalo. Beatriz, que parecera paralisada no altar, de repente ganhou vida. O seu rosto, outrora radiante com a alegria de uma noiva, estava agora contorcido de raiva e humilhação. Isto é algum tipo de piada doentia? Gritou ela, a sua voz estridente a ecoar pelas paredes do mosteiro. Ricardo, diz-me que isto não é verdade. Ricardo, ainda atordoado, apenas abanou a cabeça, incapaz de formar palavras. Os seus olhos estavam colados a Tiago, a estudar cada detalhe do rosto do rapaz, a ver o seu próprio reflexo naquelas feições inocentes. Interpretando o silêncio de Ricardo como confirmação, Beatriz soltou um grito de fúria que fez todos estremecerem. Num movimento rápido, arrancou o véu da cabeça e atirou-o aos pés de Ricardo. Mentiroso, traidor, gritou ela, lágrimas de raiva a rolar pelas suas bochechas, borrando a sua maquilhagem cuidadosamente aplicada. Todo este tempo tinhas um filho e nunca me contaste. Beatriz, juro que não sabia, conseguiu finalmente dizer Ricardo, a sua voz a tremer. Eu nunca... Mas Beatriz não estava a ouvir. Com um último olhar de desprezo, ela virou-se e correu pelo corredor do mosteiro,
o seu vestido de noiva a arrastar-se atrás dela como uma bandeira branca de rendição. O caos que se seguiu foi imediato e ensurdecedor. Os convidados precipitaram-se dos seus lugares, alguns a correr atrás de Beatriz, outros a aproximar-se do altar, exigindo explicações. A música, que parara abruptamente quando Maria chegou, foi substituída por uma cacofonia de vozes indignadas e gritos de descrença. Isto é ultrajante! Pobre Beatriz! Como puderam fazer isto? Antônio, o padrinho, tentou desesperadamente restaurar a calma, mas a sua voz perdeu-se no tumulto. Alguns convidados mais exaltados começaram a empurrar-se uns aos outros, ameaçando transformar o escândalo numa briga generalizada. No meio deste pandemônio, Tiago começou a chorar, assustado com o barulho e a confusão. Maria abraçou-o protetoramente, lançando a Ricardo um olhar de desculpa. "Lamento imenso", sussurrou ela, a sua voz quase abafada pelo caos. "Eu não queria que acontecesse assim." Ricardo, emergindo do seu torpor, deu um passo na direção deles. "Maria, por que agora? Por que aqui?" Antes que ela pudesse responder, um grupo de convidados enfurecidos, que conseguira chegar ao altar, interrompeu-os. "Como pôde fazer isto, Ricardo? Arruinar o seu próprio casamento assim. E você, menina? Que tipo de pessoa traz uma criança para destruir uma cerimônia?" As acusações voavam de todos os lados e Ricardo viu-se na posição invulgar de defender Maria e Tiago da ira dos convidados. Ele colocou-se entre eles e a multidão zangada, os braços estendidos num gesto protetor. "Chega!" E gritou ele, a sua voz finalmente a erguer-se acima do barulho. "Isto é entre mim, a Maria e o Tiago. Ninguém tem o direito de os julgar ou atacar." As suas palavras pareceram ter um efeito calmante momentâneo na multidão. Os gritos diminuíram para murmúrios ressentidos, e as pessoas deram um passo atrás, ainda lançando olhares acusadores. Naquele momento de relativa paz, Ricardo virou-se para Maria e Tiago. O rapaz ainda chorava baixinho, agarrado à mãe, e Ricardo sentiu o coração apertar com uma emoção que não conseguia nomear. "Precisam de sair", disse ele gentilmente. "Não é seguro aqui. Eu entrarei em contato mais tarde, quando as coisas acalmarem." Maria assentiu, grata. "Lamento mesmo, Ricardo. Eu pensei... Bem, não importa o que pensei. Isto foi um erro." Enquanto Maria se preparava para sair com Tiago, Ricardo agachou-se, encontrando os olhos do seu filho. "Olá, campeão", disse ele suavemente. "Desculpa por toda esta confusão. Prometo que nos vamos conhecer em breve. Está bem?" Tiago, com as lágrimas ainda a brilhar nos olhos, conseguiu um pequeno sorriso e assentiu. Com Antônio a escoltá-los por uma saída lateral, Ricardo encontrou-se sozinho no altar, a enfrentar uma multidão de convidados chocados e zangados. O padre, que até então assistira em silêncio atordoado, finalmente falou. Acho que a cerimônia está cancelada." Aquelas palavras pareceram quebrar o último fio de decoro. Os convidados começaram a dispersar em grupos, alguns ainda a gritar acusações, outros simplesmente a abanar a cabeça em desaprovação. Ricardo permaneceu imóvel no local, a olhar para o espaço vazio onde, minutos antes, deveria ter trocado votos com Beatriz. Agora, tudo o que restava eram flores pisadas, um véu abandonado e a esmagadora constatação de que a sua vida nunca mais seria a mesma. À medida que o mosteiro se esvaziava lentamente, Ricardo ficou a lidar não apenas com o caos ao seu redor, mas também com o turbilhão de emoções dentro de si. Raiva, confusão, choque e, surpreendentemente, um fio de esperança. Ele tinha um filho que nunca soube que existia. O casamento dos seus sonhos transformara-se num pesadelo público, mas no meio das ruínas dos seus planos cuidadosamente traçados, surgira uma nova possibilidade. Uma possibilidade que, apesar de tudo, fez Ricardo sorrir pela primeira vez naquele dia caótico. O caos no mosteiro desvaneceu-se gradualmente, deixando para trás um silêncio pesado e uma sensação surreal de irrealidade.
Ricardo encontrou-se sozinho no altar, os últimos convidados a saírem murmúrios e olhares de soslaio. Ele afrouxou a gravata, sentindo-se sufocado, não apenas pelo tecido, mas pelas revelações do dia. Os seus olhos vaguearam para o local onde Maria e Tiago tinham estado. Tiago, o seu filho. As palavras ecoavam na sua mente, trazendo consigo uma torrente de memórias que ele lutara para enterrar por 5 longos anos. Flashback, 7 anos atrás. A gargalhada de Maria ecoava pelo apartamento, misturando-se com o jazz suave que tocava no sistema de som. Ricardo observava-a da cozinha, um sorriso bobo no rosto, enquanto ela dançava despreocupadamente, um copo de vinho na mão. "Vem cá, seu viciado em trabalho", chamou ela, estendendo a mão livre na sua direção. "Esquece o jantar por um segundo e dança comigo." Ricardo não conseguiu resistir. Largando a colher de pau, juntou-se a ela na sala, envolvendo-a nos seus braços. Moveram-se em sincronia, como se fossem feitos um para o outro. "Sabias que te amo?" murmurou Ricardo contra o cabelo dela. Maria levantou o rosto, os seus olhos a brilhar de felicidade. Acho que já mencionaste isso 1 ou 2 vezes, mas não me importo de ouvir outra vez." Beijaram-se, lenta e profundamente, o mundo ao redor a desaparecer. Naquele momento, eram apenas Ricardo e Maria, perdidos um no outro, a construir sonhos de um futuro juntos. O Ricardo do presente fechou os olhos, a doçura da memória quase dolorosa. Como tinham chegado a este ponto? Como deixara aquele amor escapar por entre os seus dedos? A resposta, ele sabia, estava nas suas próprias ações. A memória que se seguiu não era tão doce. Flashback, 5 anos atrás. O barulho de vidro a estilhaçar-se ecoou pelo apartamento. Ricardo estremeceu, sabendo o que viria a seguir. "Como pudeste?" A voz de Maria estava carregada de dor e incredulidade. "Com a minha melhor amiga, Ricardo. A minha melhor amiga?" Ele tentou mover-se na sua direção, mas Maria recuou, os seus olhos a faiscar de raiva. "Não me toques. Não te atrevas a tocar-me." "Maria, por favor", implorou ele. "Foi um erro. Não significou nada. Eu amo-te, sabes disso." Mas Maria já estava a pegar na sua mala, a dirigir-se para a porta. "Amor? Chamas a isto amor? Trair-me com a Sofia? Mentir-me durante meses?" Ricardo sentiu o pânico subir-lhe ao peito. "Para onde vais, Maria? Vamos conversar sobre isto. Podemos consertar isto, prometo." Maria parou à porta, virando-se para o encarar uma última vez. Os seus olhos, outrora a transbordar de amor, estavam agora vazios. "Não há nada para consertar, Ricardo. Acabou." A porta fechou-se com um clique suave, deixando Ricardo sozinho com o peso das suas ações. De volta ao presente, Ricardo sentiu uma lágrima solitária deslizar pela sua bochecha. Limpou-a rapidamente, mas Antônio, que se aproximava cautelosamente, notou. "Ricardo?" perguntou Antônio suavemente. "Talvez devêssemos sair daqui." Ricardo assentiu mecanicamente, deixando o amigo guiá-lo para fora do mosteiro. O ar fresco lá fora atingiu-o, trazendo-o parcialmente de volta à realidade. "Ela estava grávida", murmurou ele, mais para si mesmo do que para Antônio. "Todo este tempo, eu tive um filho e não sabia." Antônio colocou uma mão reconfortante no ombro de Ricardo. "Não podia saber, Ricardo. A Maria nunca te contou?" A menção do nome de Maria trouxe outra memória recente a embater na mente de Ricardo. Flashback, 30 minutos antes. "Por que, Maria?" perguntou Ricardo, a sua voz a tremer. "Por que escondeste a gravidez? Por que me negaste o direito de conhecer o meu próprio filho?" Maria olhou para Tiago, que observava com olhos arregalados, e depois de volta para Ricardo. "No início, foi a raiva", admitiu ela. "Eu estava magoada, traída. Descobri que estava grávida semanas depois de sair, e a ideia de voltar, de te dar essa alegria depois do que fizeste, eu simplesmente não consegui." Ela fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. "Depois foi o medo. Medo que me tirasses o Tiago, que usasses o teu dinheiro e influência para obter a custódia.
E depois tornou-se mais fácil continuar como as coisas estavam. Ricardo sentiu uma torrente de emoções contraditórias, raiva pela ocultação, compreensão pela dor que ele causara e uma profunda tristeza pelos anos que perdera. Eu teria sido um bom pai, Maria, disse ele suavemente. Apesar dos meus erros, eu teria amado o nosso filho. Maria assentiu, lágrimas a brilhar nos seus olhos. Eu sei, e é por isso que estou aqui agora. O Tiago merece conhecer-te, Ricardo, e tu mereces conhecê-lo. A voz de Antônio trouxe-o de volta ao presente. O que queres fazer agora? Ricardo olhou para o amigo, sentindo-se completamente perdido. Eu não sei, Antônio. Tudo mudou. Eu tenho um filho, um rapaz de 5 anos que não me conhece, que não sabe quem eu sou. Ele sentou-se num banco próximo, enterrando a cabeça nas mãos. Como lido com isto? Como me torno um pai para uma criança que acabei de conhecer? Antônio sentou-se ao seu lado, oferecendo um apoio silencioso que era mais reconfortante do que quaisquer palavras poderiam ser. Após alguns minutos, Ricardo levantou a cabeça, os seus olhos a refletir uma mistura de determinação e medo. Preciso de os ver novamente, Antônio. Preciso de conhecer o meu filho. Preciso de entender tudo. Antônio assentiu. Ajudarei no que puder, meu amigo. Mas primeiro, acho que precisamos de lidar com... Ele gesticulou vagamente na direção do mosteiro, onde os últimos vestígios do casamento fracassado estavam a ser limpos. Ricardo fechou os olhos, lembrando-se de repente de Beatriz. Outra pessoa que ele magoara, outra relação que ele destruíra. Deus, que confusão que eu fiz, murmurou ele. No entanto, mesmo no meio da culpa e da confusão, uma pequena centelha de esperança acendeu-se no peito de Ricardo. Ele tinha um filho, um rapazinho que era parte dele e parte de Maria. Um vínculo vivo com o amor que eles outrora partilharam. Eu vou consertar isto, disse Ricardo, mais para si mesmo do que para Antônio. De alguma forma, eu vou consertar tudo isto. À medida que o sol começava a pôr-se, projetando longas sombras nos degraus do mosteiro, Ricardo levantou-se. O dia que deveria ter sido o início de uma nova vida tinha se tornado, de facto, só que não da forma que ele alguma vez imaginara. Mas talvez, pensou ele, ainda pudesse ser um novo começo. Um começo que importava mais do que qualquer um que ele planeara. Com um último olhar para o mosteiro, Ricardo virou-se para Antônio. Vamos, temos muito trabalho a fazer. E assim, com passos hesitantes, mas determinados, Ricardo deixou para trás os destroços do seu casamento fracassado e caminhou em direção a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Um futuro que, pela primeira vez em anos, incluía a promessa de amor genuíno e redenção. O sol começava a pôr-se, projetando longas sombras sobre o jardim da quinta em Sintra, onde a recepção do casamento deveria estar a decorrer. O que deveria ser um cenário de celebração e alegria, agora assemelhava-se a um campo de batalha emocional. Beatriz, ainda no seu agora amarrotado vestido de noiva, encontrou Ricardo sentado sozinho num banco ornamentado. Os seus olhos, outrora cheios de amor, agora ardiam com uma mistura tóxica de raiva e dor. Como pudeste, sibilou ela, a sua voz a tremer de emoção contida. Todos estes anos, todas estas promessas, tudo mentira. Ricardo olhou para cima, o peso das suas ações claramente gravado no seu rosto cansado. Beatriz, juro que não sabia do Tiago. Eu nunca... Não se trata apenas do rapaz, Ricardo, cortou Beatriz, a sua voz a subir de tom. Trata-se de tudo. Disseste-me que a Maria era apenas uma ex sem importância. Prometeste que não havia segredos entre nós, e agora isto. Os convidados que ainda não tinham saído começaram a reunir-se, atraídos pela comoção. Entre eles estava Antônio, a observar atentamente, os seus olhos calculistas a absorver a cena. Ricardo levantou-se, tentando apaziguar Beatriz. Eu sei que cometi erros, mas... Erros? Riu Beatriz amargamente. Chamar a isto um erro é como chamar a um furacão uma brisa ligeira. Arruinaste tudo, Ricardo. O nosso casamento, a nossa confiança,
o nosso futuro. Naquele momento, Maria emergiu da multidão, a mão de Tiago firmemente na sua. A sua presença adicionou combustível a um fogo já crepitante. Talvez eu possa esclarecer algumas coisas, disse Maria, a sua voz surpreendentemente calma no meio do caos. Todos os olhares se voltaram para ela, incluindo os de Antônio, que se adiantou, claramente interessado no que ela tinha a dizer. Maria respirou fundo antes de continuar. O Ricardo convidou-me para este casamento com a intenção de me humilhar publicamente, revelou ela, a sua voz firme, apesar da emoção nos seus olhos. Ele queria que eu testemunhasse a sua felicidade, a sua ascensão, enquanto planeava expor-me como a ex-amarga e solitária. Suspiros de choque e murmúrios indignados espalharam-se pela multidão. Beatriz virou-se para Ricardo, os seus olhos arregalados de incredulidade. Isso é verdade? Exigiu ela, embora a expressão culpada de Ricardo fosse resposta suficiente. Ricardo abriu a boca para se defender, mas as palavras falharam-lhe. Um plano que antes parecia tão inteligente, agora parecia mesquinho e cruel sob a dura luz da verdade. Antônio, vendo a situação a deteriorar-se rapidamente, tentou intervir. Minhas senhoras e meus senhores, começou ele, a sua voz firme, mas gentil. Acredito que estamos todos um pouco assoberbados com os acontecimentos do dia. Talvez fosse melhor se... Mas Beatriz não estava disposta a deixar o assunto cair. Não, Antônio, chega de encobrir as mentiras do Ricardo. Chega de fingir que está tudo bem quando claramente não está. Ela virou-se para a multidão de convidados, a sua voz cheia de emoção crua. Todos vocês vieram aqui hoje à espera de testemunhar uma união de amor, mas o que temos é uma teia de mentiras e traições. O caos irrompeu mais uma vez. Os convidados gritavam acusações, alguns defendendo Ricardo, outros condenando-o. Maria permaneceu em silêncio, a proteger Tiago da desordem crescente. Ricardo, sentindo-se encurralado, finalmente encontrou a sua voz. Sim, cometi erros. Sim, planeei algo terrível, mas estou a enfrentar as consequências agora, não estou? Perdi o meu casamento, a minha reputação e acabo de descobrir que tenho um filho que nunca soube que existia. Não é castigo suficiente? Em vez de acalmar a multidão, as suas palavras pareceram apenas inflamar ainda mais os ânimos. O jardim, outrora um cenário de elegância e romance, agora mais se assemelhava a uma arena de gladiadores emocionais. Antônio, percebendo o quão fora de controlo as coisas tinham ficado, discretamente sinalizou à equipa de segurança. Era hora de acabar com o espetáculo antes que as coisas piorassem ainda mais. Enquanto os seguranças começavam a guiar gentilmente, mas firmemente os convidados para longe, Antônio aproximou-se de Ricardo. Isto está fora de controlo, murmurou ele. Precisamos de te tirar daqui. Ricardo assentiu mecanicamente, os seus olhos a dardejarem entre Beatriz, a soluçar silenciosamente num canto, e Maria, que agarrava a mão de Tiago protetoramente, defendendo-se de olhares curiosos e acusadores. Naquele momento, rodeado pelos destroços do seu dia de casamento e a enfrentar um futuro incerto, Ricardo sentiu-se mais solitário do que nunca. As consequências das suas ações, tanto passadas como presentes, finalmente o alcançaram, e ele não fazia a menor ideia por onde começar a reparar os danos. Enquanto Antônio o guiava para longe do caos, Ricardo lançou um último olhar a Tiago. O rapaz, assustado com toda a comoção, estava agarrado firmemente à mão de Maria. Naquele breve momento de conexão, Ricardo sentiu uma pontada de algo que não conseguia nomear. Arrependimento, esperança, ou talvez uma mistura de ambos. A tempestade que ele inadvertidamente desencadeara estava longe de terminar. Na verdade, Ricardo tinha a nítida sensação de que isto era apenas o começo. O que o futuro reservava, ele não sabia dizer, mas uma coisa era certa: nada voltaria a ser o mesmo. A turbulência no jardim da quinta começou a diminuir, deixando no seu rasto uma aura quase tangível de devastação emocional. Ricardo, liderado por Antônio, retirou-se para o seu escritório privado, na esperança de encontrar um momento de paz no meio do caos do dia.
Mal se instalara na sua cadeira de couro quando o seu telemóvel vibrou urgentemente. Com um suspiro cansado, Ricardo atendeu sem verificar o identificador de chamadas. Olá? Senhor Oliveira, a voz do outro lado estava tensa, quase frenética. É o Carlos, do departamento financeiro. Senhor, temos uma situação crítica. Ricardo endireitou-se na cadeira, uma sensação de pavor a instalar-se no seu estômago. O que aconteceu, Carlos? As ações da empresa caíram a pique, senhor. Estamos a falar de uma queda de 60% em questão de horas. Os investidores estão em pânico e a retirar fundos em massa. O mundo ao redor de Ricardo pareceu desvanecer-se. Mal registou Antônio a aproximar-se dele, a preocupação gravada no seu rosto. Como? Como é que isso é possível? Gaguejou Ricardo, a sua mente a lutar para processar a notícia. Carlos hesitou antes de continuar. Senhor, parece que houve uma fuga de informação. Informações sobre investimentos de alto risco, possivelmente fraudulentos, em seu nome, tornaram-se públicas. O mercado está a reagir. Ricardo sentiu-se como se tivesse levado um soco no estômago. Investimentos fraudulentos? Ele nunca autorizara tal coisa. A menos que... O seu olhar deslocou-se lentamente para Antônio, que agora usava uma expressão estranhamente calma. Carlos, ligo-te de volta em alguns minutos. Não faças nada até lá, instruiu Ricardo, terminando a chamada. Um silêncio pesado desceu sobre o escritório. Ricardo encarou Antônio, anos de amizade e confiança a desmoronarem-se diante dos seus olhos. O que é que fizeste, Antônio? A voz de Ricardo era baixa, perigosa. Para sua surpresa, Antônio não tentou negar nada. Simplesmente se sentou na cadeira em frente a Ricardo, um sorriso triste a brincar nos seus lábios. Lamento, Ricardo. Lamento mesmo. Mas os tempos estão a mudar e eu tive que garantir o meu futuro. A constatação atingiu Ricardo como um relâmpago. Tu desviaste o meu dinheiro, fizeste investimentos fraudulentos em meu nome. Antônio assentiu lentamente. Não foi pessoal, Ricardo, apenas negócios. Vi uma oportunidade e aproveitei-a. Infelizmente para ti, essa oportunidade significava a tua ruína financeira. Ricardo saltou, a sua cadeira a tombar com um estrondo. Como pudeste? Eu confiei em ti. Eras o meu melhor amigo, o padrinho do meu casamento. Uma gargalhada amarga escapou dos lábios de Antônio. O padrinho de um casamento que nunca aconteceu. Talvez seja um sinal, Ricardo. Talvez o universo te esteja a dizer que é a altura de começar de novo. Antes que Ricardo pudesse responder, a porta do escritório abriu-se de rompante. Beatriz entrou, os seus olhos vermelhos de tanto chorar, mas agora a brilhar com uma determinação feroz. É verdade? Exigiu ela, agitando o seu telemóvel. Está em todas as notícias. A empresa do Ricardo está a ir à falência? Antônio levantou-se calmamente. Talvez eu deva deixar-vos a sós, disse ele, dirigindo-se para a porta. Não te atrevas a sair, seu traidor, rugiu Ricardo, mas Antônio já desaparecera, deixando Ricardo e Beatriz sozinhos com a sua realidade devastadora. Beatriz olhou para Ricardo, a raiva nos seus olhos a transformar-se em algo mais complexo, uma mistura de pena e desilusão. Então é verdade, disse ela suavemente. Perdeste tudo. Ricardo afundou-se de volta na sua cadeira, a enormidade da sua situação a atingi-lo em cheio. Beatriz, juro que não sabia. O Antônio, ele traiu-me. Ele fez investimentos fraudulentos em meu nome. Beatriz riu-se, um som oco e sem humor. Mais mentiras, Ricardo? Ou és realmente tão ingênuo, tão cego, que não conseguiste ver o teu melhor amigo a apunhalar-te pelas costas? Ricardo abriu a boca para se defender, mas não saíram palavras. Num único dia, ele perdera o seu casamento, descobrira que tinha um filho e agora enfrentava o colapso financeiro total. Beatriz estudou-o por um longo momento, o seu rosto uma máscara de emoções conflituosas. Finalmente, tirou o seu anel de noivado e colocou-o suavemente na secretária de Ricardo. Acabou, Ricardo, disse ela, a finalidade no seu tom. Não apenas o nosso casamento, mas tudo. Não posso fazer parte disto.
Não posso ficar ao lado de um homem que construiu a sua vida sobre mentiras e que agora a perdeu toda. Ricardo sentiu lágrimas quentes a rolar pelas suas bochechas, incapaz de as parar. Beatriz, por favor, eu amo-te. Podemos superar isto juntos. Mas Beatriz já estava a caminhar para a porta. Parou brevemente, olhando para trás para Ricardo uma última vez. Não, Ricardo. Tu tens de superar isto sozinho. Encontra-te, corrige os teus erros, torna-te o homem que fingiste ser todo este tempo. Talvez então possas encontrar a felicidade verdadeira. Com essas palavras, ela saiu, deixando Ricardo sozinho com os destroços da sua vida. Durante vários minutos, Ricardo permaneceu imóvel, a olhar para o nada. O tic-tac do relógio na parede soava ensurdecedor no silêncio opressivo do escritório. Cada segundo era um lembrete brutal de quão completamente o seu mundo desabara em questão de horas. Finalmente, com as mãos a tremer, levantou o seu telemóvel. Dezenas de chamadas perdidas, mensagens de texto frenéticas de sócios e advogados. O império que ele construíra ao longo de anos estava a desmoronar-se diante dos seus olhos. Ao percorrer as notificações, o seu olhar pousou numa mensagem de um número não guardado. Era de Maria. Ricardo ouvia as notícias. Sei que as coisas estão difíceis agora, mas quando estiveres pronto, o Tiago e eu estaremos aqui. Ele merece conhecer o pai, independentemente das circunstâncias. Uma única lágrima caiu no ecrã do telemóvel. No meio do caos e da destruição, aquela simples mensagem oferecia um vislumbre de algo. Não exatamente esperança, mas talvez uma chance de redenção. Ricardo levantou-se lentamente, sentindo o peso do mundo nos seus ombros. Caminhou até a janela, observando os últimos convidados a deixar a propriedade, os funcionários a desmontar o que deveria ter sido a sua celebração de casamento. Tudo estava perdido. A sua fortuna, a sua noiva, a sua reputação. Mas enquanto observava o sol a pôr-se no horizonte, Ricardo fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele iria consertar isto. De alguma forma, ele encontraria uma maneira de se reerguer, de ser o homem que o seu filho merecia. O dia que deveria ter marcado o início de uma nova vida tinha, de facto, feito exatamente isso, só que de uma maneira que Ricardo nunca poderia ter imaginado. Ao cair da noite, ele preparou-se para um futuro incerto, mas um que enfrentaria com a determinação de um homem que não tinha mais nada a perder e tudo a reconquistar. O crepúsculo lançava longas sombras sobre a quinta, outrora um símbolo de poder e sucesso, agora uma testemunha silenciosa de uma queda espetacular. Ricardo vagueava pelos corredores vazios, os seus passos a ecoar com uma ressonância quase fantasmagórica. Cada canto da casa parecia gritar verdades que ele desesperadamente tentava negar. Na sala de jantar, a mesa ainda estava posta para um banquete de casamento que nunca aconteceria. Copos de cristal refletiam a luz fraca, criando um brilho melancólico. Ricardo pegou numa garrafa de champanhe caro, destinada ao brinde nupcial, e abriu-a sem cerimônia. O estalo da rolha soou como a gargalhada zombeteira do destino. Enquanto bebia diretamente da garrafa, Ricardo viu o seu reflexo num dos grandes espelhos da sala. O homem que o encarava era um estranho, cabelo desgrenhado, olhos vermelhos e inchados, gravata afrouxada e camisa amarrotada. Onde estava o magnata poderoso que ele se imaginava ser? Patético, murmurou ele para o seu reflexo, erguendo a garrafa num brinde autodepreciativo. O som de passos alertou-o para outra presença. Virando-se, encontrou Maria a observá-lo com uma mistura de pena e preocupação. Tiago estava ao seu lado, meio escondido atrás das suas pernas, a olhar para Ricardo com olhos grandes e curiosos. Ricardo, começou Maria suavemente. Talvez não seja uma boa ideia. Ele deu uma gargalhada amarga, interrompendo-a. Uma boa ideia? Nada do que eu fiz nos últimos anos foi uma boa ideia, Maria. Por que parar agora? Maria suspirou, aproximando-se. Eu sei que tudo parece terrível agora, mas... Terrível? Explodiu Ricardo, a sua voz a ecoar no salão vazio.
Terrível nem sequer começa a descrever. Eu perdi tudo, Maria. A minha empresa, a minha fortuna, a minha noiva. Tudo o que construí desapareceu. Tiago encolheu-se com o tom elevado e Maria, instintivamente, puxou-o para mais perto. A visão do seu filho recém-descoberto a recuar com medo foi como um soco no estômago de Ricardo. Ele cambaleou, caindo pesadamente numa cadeira próxima. Desculpa, murmurou ele, a raiva a dar lugar a uma profunda tristeza. Não queria assustar-te. É só que eu não sei mais o que fazer. Maria hesitou antes de puxar uma cadeira para a sua frente, sentando-se para que ficassem cara a cara. Tiago, ainda cauteloso, manteve alguma distância. Ricardo, disse Maria gentilmente, sei que é difícil ver isto agora, mas talvez isto seja uma oportunidade. Ele olhou para cima, confuso. Uma oportunidade? Para quê? Para perder o pouco que me resta? Maria abanou a cabeça. Uma oportunidade para recomeçar. Para ser o homem que sempre quiseste ser, sem a pressão e as expectativas que vêm com tudo isto. Ela gesticulou ao redor, indicando a opulência da quinta. Ricardo riu sem alegria. E que homem seria esse, Maria? Porque, honestamente, não tenho a menor ideia de quem sou sem tudo isto. Naquele momento, Tiago, ganhando coragem, deu um passo à frente. És o meu pai, disse ele simplesmente, a sua pequena voz firme. Aquelas 3 palavras atingiram Ricardo como um raio. Ele olhou para o rapaz, o seu filho, e sentiu algo quebrar dentro de si. As lágrimas que ele segurara o dia todo finalmente transbordaram. Desculpa, soluçou ele, enterrando o rosto nas mãos. Desculpa por tudo. Por não estar lá. Por ser este... Movida por uma compaixão que surpreendeu até a si mesma, Maria estendeu a mão e colocou uma mão gentil no braço de Ricardo. Está tudo bem, Ricardo. Tens uma chance de endireitar as coisas agora. Durante vários minutos, o único som na sala era o dos soluços abafados de Ricardo. Tiago, sem saber o que fazer, olhou para a mãe em busca de orientação. Maria assentiu encorajadoramente, e o rapaz aproximou-se lentamente de Ricardo. Não chores, papá, disse Tiago suavemente, pousando uma pequena mão no joelho de Ricardo. A mamã diz sempre que as coisas ficam confusas antes de melhorarem. Ricardo levantou a cabeça, olhando para o seu filho, através de olhos turvos de lágrimas. A inocência e a bondade no rosto de Tiago eram como um bálsamo para o seu espírito ferido. Sem pensar, ele puxou o rapaz para um abraço, agarrando-se como se a sua vida dependesse disso. Maria observava, com lágrimas nos seus próprios olhos. Era um momento de vulnerabilidade que ela nunca pensou ver em Ricardo, o homem que um dia amara e depois aprendera a odiar. Quando Ricardo finalmente se acalmou, soltou Tiago gentilmente e olhou para Maria. — O que eu faço agora? Perguntou ele, a sua voz crua. Maria respirou fundo para se firmar. Enfrentas isto, Ricardo, um dia de cada vez. Reconstruís não apenas a tua vida, mas a ti mesmo. Ricardo assentiu lentamente, a realidade da sua situação finalmente a assentar. Não sei se consigo fazer isto sozinho, admitiu ele, a sua vulnerabilidade a surpreender ambos. Não estás sozinho, respondeu Maria, surpreendendo-se com as suas próprias palavras. O Tiago e eu estaremos aqui. Não vai ser fácil, e há muito que precisamos de resolver entre nós. Mas tu és o pai dele. Isso significa alguma coisa. Ricardo olhou para Tiago, que lhe deu um sorriso tímido. Depois, de volta para Maria. Pela primeira vez em todo o dia, ele sentiu um leve vislumbre de esperança. Obrigado, sussurrou ele. À medida que a noite caía sobre a quinta, Ricardo viu-se a encarar um futuro incerto, despojado de tudo o que outrora o definia. No entanto, ali, com o seu filho recém-descoberto e a mulher que ele magoara tão profundamente, começou a vislumbrar a possibilidade de uma nova vida. Uma vida construída não sobre riqueza e poder, mas sobre conexões genuínas e segundas oportunidades.
O caminho à frente seria longo e cheio de desafios que ele mal podia imaginar. Mas pela primeira vez em anos, Ricardo estava pronto para enfrentar o futuro de frente, não como o magnata arrogante que fingira ser, mas como um homem determinado a redimir-se e a ser digno do amor do seu filho. A noite caíra em redor da quinta, as suas sombras parecendo ecoar os humores sombrios dos que estavam lá dentro. Ricardo, Maria e Tiago estavam reunidos na sala de estar, o silêncio entre eles carregado de emoções não ditas e verdades há muito enterradas. Ricardo olhou para o seu filho, depois para Maria, e finalmente para as suas próprias mãos trêmulas. O peso dos seus erros, anos de mentiras e manipulações, pesava fortemente no seu peito. Ele sabia que este era o momento da verdade, por mais doloroso que fosse. Eu preciso de vos contar tudo, começou ele, a sua voz rouca. Vocês merecem a verdade, por mais feia que seja. Maria assentiu silenciosamente, enquanto Tiago observava ambos com olhos curiosos e apreensivos. Ricardo respirou fundo e começou a sua confissão. Falou da sua infidelidade anos antes, o incidente que afastou Maria. Explicou como, consumido pela culpa e pela raiva, se enterrara no trabalho, construindo um império à custa da sua humanidade. Admitiu que planeara humilhar Maria no casamento, um ato mesquinho de vingança que agora o enchia de vergonha. Tornei-me alguém que nem sequer reconheço, disse Ricardo, com lágrimas silenciosas a riscar o seu rosto. Alguém obcecado pelo poder e pelo estatuto. Alguém que magoa as próprias pessoas que deveria amar. Maria ouvia, o seu rosto uma mistura complexa de emoções. Uma parte dela queria gritar, culpar Ricardo por toda a dor que ele lhe causara ao longo dos anos. Outra parte, surpreendentemente, sentia uma pontada de compaixão pelo homem destroçado à sua frente. "Por que, Ricardo?" perguntou ela finalmente, a sua voz a tremer. "Por que deixaste as coisas chegar a este ponto?" Ricardo abanou a cabeça, derrotado. "Não sei, Maria. Acho que estava a tentar provar algo. A ti, a mim mesmo, ao mundo. Mas no final, apenas provei que sou um tolo." Tiago, que ficara quieto até então, fez a pergunta que mais atingiu Ricardo. "Não gostas de nós, papá?" Aquela pergunta inocente atingiu Ricardo como um soco. Ele ajoelhou-se em frente a Tiago, olhando nos olhos do seu filho, olhos que espelhavam os seus. "Tiago, eu amo-te mais do que as palavras podem dizer", conseguiu ele dizer, a voz a tremer. "Sei que não mereço o teu amor, que não estive presente. Mas conhecer-te foi a melhor coisa que já me aconteceu." Maria observou a troca, o seu coração a apertar. Muitas vezes se perguntara como seria o momento em que Tiago conhecesse o seu pai, mas nunca, nos seus sonhos mais loucos, imaginara este cenário. "E da mamã?" continuou Tiago, virando-se para Maria. "Ainda gostas do papá?" A pergunta apanhou Maria de surpresa. Ela olhou para Ricardo, não vendo o magnata arrogante que ela deixara para trás, mas um homem vulnerável e arrependido. "É complicado, querido", respondeu ela gentilmente. "O teu pai e eu temos uma história longa e difícil, mas o que importa é que ambos te amamos muito." Ricardo assentiu, grato pela resposta diplomática de Maria. "A tua mãe tem razão, Tiago. O amor que temos por ti é a coisa mais real e mais importante nas nossas vidas." Enquanto falava, Ricardo sentiu algo mudar dentro de si. Pela primeira vez em anos, não estava a pensar em dinheiro, estatuto ou poder. Tudo o que importava agora era o rapazinho à sua frente e a mulher que, apesar de tudo, ainda estava ali. "Sei que não mereço uma segunda oportunidade", disse Ricardo, olhando de Tiago para Maria. "Mas, se me permitirem, quero tentar ser melhor. Ser o pai que o Tiago merece. Ser alguém de quem ambos se possam orgulhar." Maria estudou-o por um longo momento. Viu sinceridade no seu olhar e vulnerabilidade na sua postura. Este não era o Ricardo que ela conhecera e deixara. Este era um homem destroçado, sim, mas também um homem à beira de uma mudança real. "Não vai ser fácil, Ricardo", disse ela finalmente. "Há muito a reconstruir,
muito a perdoar. Ricardo assentiu, aceitando o desafio implícito nas suas palavras. Eu sei, e estou pronto para fazer o que for preciso, não por dinheiro ou estatuto, mas por vocês os dois, pela nossa família. A palavra família pairou no ar entre eles, carregada de significado e possibilidade. Sentindo a importância do momento, Tiago atirou os braços ao redor de Ricardo. Quero que sejas o meu pai a sério, disse ele, a sua voz abafada contra o peito de Ricardo. Ricardo abraçou-o de volta, novas lágrimas a formarem-se nos seus olhos. Olhou para Maria por cima da cabeça de Tiago, uma pergunta silenciosa no seu olhar. Maria hesitou antes de se juntar ao abraço, envolvendo tanto Ricardo como Tiago nos seus braços. Foi um gesto de perdão, de esperança, de um novo começo. Quando finalmente se separaram, Ricardo sentia-se diferente. O peso esmagador da culpa e do desespero fora substituído por algo novo: determinação. Determinação para fazer melhor, para corrigir os seus erros, para valorizar o que realmente importava na vida. Prometo-vos a ambos, disse ele solenemente, a partir de agora, cada decisão que eu tomar, cada passo que eu der, será para o bem desta família. Não por dinheiro, não por estatuto, apenas por nós. Maria deu-lhe um sorriso suave, o primeiro genuíno que lhe dirigira em anos. É um bom começo, Ricardo. Um dia de cada vez, lembras-te? Ricardo assentiu, sentindo-se esperançoso pela primeira vez em muito tempo. Sabia que o caminho à frente seria difícil, haveria consequências legais e financeiras a enfrentar, relações a remendar e uma vida inteira de hábitos a quebrar. Mas olhando para Tiago, a sorrir-lhe timidamente, e para Maria, cujos olhos refletiam tanto cautela como esperança, Ricardo sabia que valia a pena. O verdadeiro valor da vida não estava no seu saldo bancário ou no tamanho da sua mansão. Estava ali mesmo, naquela sala de estar, na forma de um rapazinho que o chamava de pai e de uma mulher forte que estava disposta a dar-lhe uma segunda oportunidade. À medida que a noite avançava, os três permaneceram juntos, a conversar, a rir e, por vezes, a chorar. Era o início de uma jornada de redenção, perdão e, acima de tudo, amor. Uma jornada que Ricardo estava determinado a não desperdiçar. 6 meses tinham passado desde aquela noite fatídica que mudou para sempre as vidas de Ricardo, Maria e Tiago. O outono dera lugar ao inverno, e agora a primavera estava em flor, trazendo consigo a promessa de novos começos. Ricardo ajeitou a gravata, observando o seu reflexo no espelho do pequeno apartamento em Cascais que agora chamava de lar. Não era nada como a luxuosa quinta que outrora possuía, mas havia algo de reconfortante na sua simplicidade. Ele sorriu, lembrando-se de como Tiago ajudara a decorar o quarto que usava aos fins de semana. Saindo do apartamento, dirigiu-se ao pequeno café na esquina. O aroma de café fresco e pastelaria recém-feita saudou-o quando abriu a porta. Este era o seu novo empreendimento, modesto, honesto e construído com as suas próprias mãos. — Bom dia, chefe! Chilreou Inês, a jovem barista que ele contratara. O seu entusiasmo era contagiante. — Bom dia, Inês! Respondeu Ricardo com um sorriso genuíno. — Como estamos hoje? Enquanto Inês o atualizava sobre os preparativos do dia, Ricardo não pôde deixar de refletir sobre o quanto a sua vida mudara. Os primeiros meses após o escândalo tinham sido brutais. Investigações, processos judiciais, a perda de quase tudo o que outrora tivera. Mas, surpreendentemente, Ricardo sentia-se mais leve, mais em paz do que nunca. A campainha da porta tilintou, anunciando a chegada de Maria e Tiago. O coração de Ricardo disparou ao ver o seu filho a correr na sua direção. — Pai! — gritou Tiago, atirando-se para os braços de Ricardo. — Olá, campeão! Ricardo abraçou-o com força, maravilhe-se com o quão natural o gesto se tornara nos últimos meses. — Pronto para o teu grande dia amanhã? Tiago assentiu com entusiasmo. — Mal posso esperar. Vais mesmo fazer o bolo, certo? Ricardo riu. — Claro que sim, promessa é promessa. Maria aproximou-se, sorrindo calorosamente. —
Bom dia, Ricardo. O sítio está ótimo. A relação entre Ricardo e Maria evoluíra para algo que nenhum dos dois poderia ter previsto. Não era romance, as suas velhas pontes tinham sido queimadas há muito tempo, mas uma amizade genuína e respeito mútuo, unidos pelo amor a Tiago. Obrigado, Maria, disse Ricardo. Como estão as coisas no hospital? Enquanto conversavam, Ricardo notou o brilho nos olhos de Maria. Sabia que parte disso se devia ao novo homem na sua vida, um médico simpático e compreensivo que abraçara a complicada situação familiar de Maria. Ricardo, disse Maria, assim que Tiago se distraiu momentaneamente com um pastel oferecido por Inês, há algo que queria discutir sobre amanhã. Ricardo sentiu uma ligeira pontada de apreensão. Há algum problema? Maria abanou a cabeça, sorrindo. Não, na verdade... Bem, eu estava a pensar. E se fizéssemos a festa de aniversário do Tiago na tua casa? Sei que é pequena, mas... Ricardo sentiu o coração encher-se de gratidão. Maria, isso significaria muito para mim. Tens a certeza? Ela assentiu. Absoluta. O Tiago adora a tua casa e, bem, trabalhaste muito para ser um bom pai. Mereces? O dia do aniversário de Tiago amanheceu claro e soalheiro. O pequeno apartamento de Ricardo estava adornado com balões e serpentinas coloridas. Na cozinha, ele dava os toques finais no bolo, não uma obra-prima, mas feito com amor. Os convidados começaram a chegar. Amigos da escola de Tiago, Maria e o seu novo namorado, até mesmo funcionários do café que se tornaram como uma segunda família para Ricardo. Quando Tiago soprou as velas, fazendo um desejo secreto, Ricardo sentiu lágrimas de alegria a formarem-se nos seus olhos. Olhou ao redor da sala. O seu filho radiante, Maria a rir de algo que o seu namorado dizia, os rostos felizes dos convidados, e sentiu uma onda avassaladora de gratidão. Mais tarde, quando a festa começou a terminar, Ricardo encontrou um momento para conversar com Maria na pequena varanda. Obrigado por isto, disse ele suavemente. Por me dares esta segunda oportunidade com o Tiago. Por tudo. Maria sorriu gentilmente. Tu mereceste, Ricardo. Mudaste. O homem que és agora é alguém de quem o Tiago se pode orgulhar de chamar de pai. Ricardo assentiu, a emoção a apertar-lhe a garganta. Sabes, perder tudo foi a melhor coisa que já me aconteceu. Fez-me perceber o que realmente importa na vida. E o que é isso? Perguntou Maria, embora já soubesse a resposta. Família, respondeu Ricardo sem hesitar. Honestidade, integridade. Todas as coisas que eu pensava que podia comprar com dinheiro, mas que na verdade não têm preço. Ficaram em silêncio por um momento, a observar Tiago a brincar com os seus amigos no pequeno pátio lá embaixo. Ainda há um longo caminho pela frente, comentou Maria. Sim, concordou Ricardo, mas pela primeira vez em muito tempo estou ansioso por cada passo. Quando o último convidado saiu, Ricardo encontrou-se sozinho com um Tiago sonolento, exausto de toda a excitação. Gostaste da tua festa, campeão? Perguntou Ricardo, ajudando o filho a preparar-se para dormir. Tiago assentiu sonolentamente. Foi a melhor festa de sempre, pai. Obrigado. Ao deitar Tiago, Ricardo sentiu o coração a transbordar de amor. Tiago, disse ele gentilmente, quero que saibas que, aconteça o que acontecer, eu vou sempre amar-te e estar aqui para ti. Entendes isso? Tiago deu-lhe um sorriso sonolento. Eu sei, pai. Também te amo. Ricardo beijou a testa do filho e saiu silenciosamente do quarto. De volta à sala, começou a limpar os restos da festa, refletindo sobre os últimos 6 meses. Perdera uma fortuna, sim. O seu nome, outrora sinônimo de sucesso, agora carregava o peso de escândalos passados. Mas, olhando para as fotos do dia espalhadas na mesa, o sorriso brilhante de Tiago, a gargalhada de Maria, os amigos reunidos, Ricardo sabia que ganhara algo muito mais valioso. Ganhara uma segunda oportunidade. Uma oportunidade de ser um bom pai, um bom amigo, um homem íntegro.
Uma oportunidade de construir uma vida baseada não em riqueza material, mas em conexões genuínas e valores verdadeiros. Guardando a última fatia de bolo no frigorífico, Ricardo sorriu para si mesmo. O caminho à frente ainda seria desafiador, cheio de obstáculos e incertezas. Mas, pela primeira vez na sua vida, ele sentia-se genuinamente rico. Rico em amor, propósito e possibilidade. E isso, Ricardo percebeu, valia mais do que todo o dinheiro do mundo.